amigos do canal Academia Olímpia. Hoje eu estou falando num tom um pouquinho diferente do normal porque estou gravando de madrugada. São 4 horas da manhã, então vocês me perdoem o jeito diferente de falar, ok? Gente, Nibiru, pouso em Marte e Bolsonaro. Coisa mais desconexa, né? Será que realmente tá desconecto isso mesmo? Vamos lá, vamos estudar tudo isso aí, gente. Eu tô gravando de madrugada por causa que eu não consegui dormir de forma que me irritou um assunto que eu vi, né? Que foi a notícia desse pouso em Marte. E daí agora a gente vai começar a fazer aqueles links que eu gosto de fazer aqui no nosso canal, né? Então, o pessoal lá comemorando da NASA, né? Inclusive eu estava assistindo a Globo News quando eu vi, não gosto muito da Globo, mas enfim, não tenho muitas opções de alternativas de noticiário, né? Eu fico com Band News, Record News e Globo News, fora internet. Mas enfim, e daí então tem a menina, que eu não sei o nome dela, que é a loira, que lá trabalha na Globo News dos Estados Unidos lá. E ela comentou que eles estavam aguardando, né, a chegada da sonda, então a hora que a sonda pousa em Marte e o pessoal comemora. Cara, que vontade de vomitar isso tudo, gente, é brincadeira. E quem cai nessa, né, e a maioria do povo acreditando nisso tudo e aquela mentirada toda, né, gente? Ah, meu pai do céu. Pessoal, nós estamos em 2018. E eles disseram que essa sonda que chegou agora em Marte levou 7 meses para chegar lá. Pois bem, agora eu quero falar para vocês sobre o Corey Goode e o David Wilcock, né? O David Wilcock já vem fazendo aparições no History, no NetGeo, no Discovery, sempre programas relacionados a alienígenas, OVNIs, né? No caso alienígenas do passado, na internet também. Esse David Wilcock, ele é bastante conhecido, né? E ele tem trabalhado bastante com o Corey Goode. Gente, eu tive a oportunidade de não só entrevistar o Ademar Gevaert aqui no Brasil, da revista UFO, né? Eu só não tive o prazer de ter ele no estúdio, conversando com ele, como também levei ele até Bento Gonçalves. A gente teve a oportunidade, Bento Gonçalves, a Nova Petrópolis, que é aqui do ladinho de Gramado, e a gente teve a oportunidade eu fui o motorista dele, né, com muita honra, e aprendi bastante com ele, mas não concordo com tudo que ele pensa, né? Por exemplo, para ele, pro Geva, para Ademar Gevaert, ele acha que o Corey Goode e o David Wilcock são dois malucos que tu tem que jogar dentro do hospício e jogar a chave fora, palavras do Geva, né? Mas é a opinião dele, de acordo com os estudos dele. Agora, a minha opinião, e é evidente que eu posso estar errado, sou apenas um ser humano, né? Mas pelo que eu tenho pesquisado, e não tem sido pouco ultimamente, fica difícil eu descartar o que eles têm falado, o Corey Goode e o David Wilcock, por causa que é muito congruente com muito do que eu tenho pesquisado até agora. E é tanta informação que se corrobora vindo de fontes diferentes, lugares diferentes, que eu já tinha visto de outras formas e agora eu vi de novo nesse documentário novo, que é O Evento, né, do David Wilcock com o Corey Goode. Então vocês vão entender o que eu estou falando. Por quê? Aqui no nosso canal, gente, nós estamos agora, esse deve ser o 235º programa, deve ser o de número 235, 236, por aí, estou perdendo as contas, tá? Então a gente já fez muitos programas aqui, e eu já falei de um monte de coisa. Então, vários assuntos que foram abordados nesse documentário do Corey Goode com o David Wilcock, que é O Evento, que eu recomendo para vocês, maravilhoso, muita informação, violenta ali, gente. E agora eu vou mostrar para vocês, e dentro desses 230 e poucos programas que a gente fez, eu vou falar dos programas que foram dos assuntos, digamos assim, dos tópicos que foram abordados nesse evento, todos interligados, e que eu abordei de forma separada aqui no nosso programa, né? No meio desses 230 e poucos programas que eu falei para vocês. Então eu fiz uma pequena lista aqui para vocês verem por que
que não tem como eu ignorar o que o Corey Goode e o David Wilcock falam, tá? Então a gente vai começar assim, olha. Programas que eu já trabalhei aqui solto, né, de forma solta, e que agora a gente encontrou uma conexão, principalmente com novas informações, linkando essas informações que pareciam desconectas, e agora a gente vê que tudo existe uma conexão realmente, né? Então olha só, gente, programas que eu fiz aqui falando, né? Eu já falei sobre nazismo, ocultismo, a sociedade vril, né? Eu já falei sobre o Admiral Richard Byrd, da Operação High Jump, né? Aqui no caso o programa é sobre a Terra Oca, que eu falei, que a gente conta toda a história do Admiral Richard Byrd, inclusive colocando duas versões, a questão do diário do Richard Byrd, como ele conta que ele foi recebido amavelmente, coisa e tal, e a outra história do High Jump, que é quando eles chegam para atacar as bases nazistas que estão lá. Então, o que é informação, o que é desinformação, né? Enfim, vão lá ver o Terra Oca, que a gente já debateu um pouquinho sobre isso. Tá aí no meio dos nossos canais, tá, gente? E dos nossos programas, desculpa, aqui no nosso canal. Então a gente abordou também o Paperclip, a gente falou bastante do Paperclip, falou bastante do Majestic 12, né, o MJ-12, lá criado pelo James Forrestal, sobre a CIA, o envolvimento da CIA, inclusive no golpe de 64, o que teria que ver aqui no Brasil, o Nióbio com o golpe de 64, né, que era a CIA que estava orquestrando aqui através do diplomata lá, que era o Lincoln Gordon, né, que estava por aqui, enfim. É bastante coisa, viu, gente? E também nisso a gente fala no assassinato do Kennedy, a gente fala no MK Ultra, a gente fala no Programa Espacial Secreto, fizemos programas com o Yuri Maia, aqui falamos bastante sobre armas escalares, os arcontes, o Programa Espacial Secreto, enfim, né? A gente falou sobre energia livre, por isso que eu tenho o MEL e por isso que o logotipo do nosso programa, quando abre aqui o nosso programa, tem lá o MEL, Movimento Energia Limpa, Livre e Legal, né? Depois a gente fala sobre isso, tá, pessoal? Vocês vão entender o porquê de tudo isso. Então, justamente dessa energia livre, né, a gente aborda a tecnologia do Tesla, a tecnologia cash, né? A gente fala do boicote tecnológico, a gente falou aqui no nosso programa já da nova ordem mundial, do Vaticano, o envolvimento do Vaticano, os homocapenses, o depoimento da Karen Hoods ligando o sistema econômico ao Vaticano e falando dos homocapenses. Aí quando a gente fala do sistema econômico, então a gente já falou aqui também sobre sionismo, a questão máfia casariana e, né, como os falsos judeus lá, como eles se apropriaram, enfim. A gente entrou um pouquinho na questão lá dos priorados do sábio de Sião, né? Ou seja, é muita coisa, né, gente? Dá um nó na cabeça da gente. E já falamos também do Blue Beam. E outra coisa, gente, agora... tanto nesse documentário que é bombástico e tem um monte de novidade, né? Que é o evento do Corey Goode e do David Wilcock, como também o documentário do Dr. Steven Greer, que é o Knock Knowledge, que também trouxe uma outra cacetada de informações que eu falei bastante aqui para vocês, inclusive essas naves do Hitler, que eu tenho mostrado, que a gente está provando através dessas imagens, né, e desses depoimentos, desses documentários, que o Hitler já tinha tecnologia antigravitacional durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então aquelas fotos que eu trago aqui das naves do Hitler foram tiradas do documentário do Steven Greer do Hitler. Agora lá no título desse vídeo de hoje eu coloquei Nibiru, pouso em Marte e Bolsonaro, que parece umas coisas totalmente loucas, né? Mas assim, ó, então, o pouso em Marte é para falar da mentira que a NASA nos expõe toda hora, então nós vamos falar dessas outras coisas aqui, né? Quando a gente vai falar do nazismo agora, das bases que já tinham na Lua e em Marte antes da Segunda Guerra Mundial. Então essa história, né, de que que eles... A gente está sabendo, que inclusive é falado nesse documentário, o evento, que o pessoal do Programa Espacial Secreto botou um cara dentro de uma nave e em 20 minutos esse cidadão estava lá nos limites da galáxia de Andrômeda. E ele viu lá, o que ele achou lá? 8 planetas iguaizinhos à Terra, com pessoas vestidas iguais às pessoas da Terra, falando em inglês. Pasmem. Então aí já abriu uma teoria de que poderiam ser outros universos paralelos
a Terra, por isso que seria tão semelhante, inclusive as pessoas, né, carros, as cidades, exatamente como aqui, falando inglês. Então, dentro desse esquema dos universos paralelos, entra a questão da força do pensamento, a mecânica quântica, né? E a tua realidade que tu cria, as egrégoras, ou seja, por mais que pareça estar desconecto todos esses assuntos, tudo leva a uma coisa só, tá? Vamos continuar aqui. Quando eu falei tanto desse documentário, do evento, quanto do Steven Greer, o legal é que eles falam basicamente sobre todas essas mesmas coisas de energia livre, do comando oculto, dos reptilianos, os dracos que se envolveram com os governos e estão manipulando tudo, e que eles realmente dominam o sistema econômico, se alimentam do medo, falam realmente das entidades arcontes, já falamos aqui do David Icke também, né, que revela muito isso aí. Então, agora, o que é engraçado em tudo isso? Que de toda essa massa de revelações e coisas que vem, nem o evento do Corey Goode e do Dave Wilcock e nem o projeto, o Knowledge lá do Steven Greer falam sobre Nibiru. Da vinda do Nibiru que causaria alguma coisa. Então, pessoal, por que eu coloquei o Nibiru de novo lá no meio, lá no início da nossa palestra, desse vídeo, desculpa? É porque realmente parece que não tem nada a ver com a situação real que se apresenta. Ou seja, está ficando cada vez mais evidente, né, conforme a gente vai coletando informações, que sim. E agora, pessoal, fica aqui uma ressalva. Ó. Então eu não estou... Entendam muito bem o que eu estou colocando agora. Eu não estou dizendo que os colegas dos canais que estão falando de Nibiru estão mal intencionados, ou que estão mentindo, ou querendo se aproveitar de uma situação. Não, não de jeito nenhum. O que eu, na minha modesta opinião, de acordo, né, com o que eu tenho estudado, que isso me gera um padrão de ótica, né, um paradigma em cima dessa situação toda, que talvez seja diferente dos demais, é que quando a gente sabe da questão tecnológica, do programa espacial secreto e de que eles podem fazer o que eles quiserem a nível de tecnologia que a gente nem sonha, então para eles projetarem imagens ou mandarem imagens falsas para que a gente capte, né, nos nossos telescópios, para que a gente imagine que realmente tenha vindo alguma coisa, o suposto Nibiru, né, eles têm uma possibilidade fácil, e com a tecnologia que eles têm, fazer um tipo de projeção dessas para enganar a gente aqui na Terra seria muito fácil para eles. Então eu acho que esse é um ponto a ser considerado. Outra coisa, gente, o Blue Beam, né? Se o Blue Beam começa a ser divulgado demais, entendeu? E as pessoas começam a ficar atentas que alguma coisa que apareça no céu de uma forma meio explícita, assim, possa ser o Blue Beam, né? Digamos que o golpe dos caras lá, os comandantes do mundo lá, perde a razão de ser. Para que eu vou tentar fazer um teatro para enganar as pessoas se todas as pessoas já estão avisadas de que um teatro para enganá-las está prestes a ser apresentado? Perde o sentido. Então esse negócio de começar a mostrar Nibiru, como ele está vindo lá, pode ser, é uma modesta opinião minha, eu posso estar errado, entendeu? Mas eu sinceramente, até porque conforme eu acabei de mencionar para vocês, né, desses caras que estão viajando fundo, pesquisando fundo, o Corey Goode, por exemplo, ele é um cara que participou do programa espacial secreto, é um dos caras que foi enviado para a Lua, que foi enviado para Marte, entendeu? Então ele conhece toda essa história aí. Então, quando eles revelam a quantidade de coisa que eles revelaram, e em nenhum momento tu ouve sequer a palavra Anunnaki ou sequer a palavra Nibiru, reptilianos, sim. Os dracos reptilianos que chegaram aqui, que fizeram acordos com o Hitler ainda antes da Primeira Guerra Mundial, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão também daquela hegemonia que o Hitler queria impor, a questão racial, da pureza ariana, e vocês vão ficar um pouco chocados
onde termina essa história toda, né? Mas enfim, só para concluir a questão Nibiru. Então, baseado em tudo que eu tô vendo agora e desses caras com a quantidade de informação que eles estão trazendo, né, sobre tudo de forma tão esmiuçada, detalhada, e não se fala em Anunnaki e nem em Nibiru, né, e eles falam da coisa como uma questão urgente, então eu acho que se Nibiru, é uma suposição minha, se Nibiru estivesse chegando, esse pessoal que nem o Corey Goode, que eles fazem projeção, que eles têm contato com os outros caras, eles saberiam, gente. Eles saberiam, eles nos diriam, da mesma forma como eles estão nos alertando contra os Dracos que comandam o mundo, né, através das cabalas e coisa e tal, né, que mandam nos presidentes. E tem uma história maravilhosa também dos links de parece que 40 e poucos, dos 43 presidentes, 42 são descendentes de uma mesma figura. Então ali aquela história tanto do Steven Greer como do próprio Corey Goode e do David Wilcock, que tem uma questão toda de linhagem sanguínea, né? Nos que são colocados nas posições de comando e de governo, é absolutamente real e verdadeira. Uma menina de 12 anos, parece, nos Estados Unidos, foi fazer uma pesquisa de uma árvore genealógica dela, ela descobriu que ela tinha o próprio Barack Obama, aí foi pesquisar a linhagem de todos os presidentes e descobriram que todos eles têm um ancestral em comum, que é o rei George I, parece que é. Então aí a linhagem reptiliana, né, sendo colocada nos postos de comando das principais nações mundiais, fica evidente. E o Yuri Maia, num dos programas que ele gravou aqui com a gente lá, ele falou de toda essa linhagem aí. Então tu vê que tem muita informação de muito tempo atrás que agora começa tudo a se encaixar. E eu mencionei essa montoeira de assuntos aqui que nós já abordamos aqui no nosso canal, por causa que nesse O Evento, que agora foi lançado pelo Corey Goode e pelo David Wilcock, parece que junta tudo isso e a gente encontra um link, a gente encontra onde se encaixam todas essas peças, aqueles elos, sabe? E com certeza eu não vou conseguir abordar tudo aqui porque se torna muito extenso, né? Mas eu vou tentar mexer ao máximo e a gente vai fazer outros programas a respeito disso. E uma coisa bem legal é que também as pessoas vêm me perguntando: Luciano, fala um pouco sobre isso, eu não entendi isso, e daí vai gerando outras questões que a gente pode focar, pontuar, né, em outros vídeos e continuar essa troca de informações, esse debate interessantíssimo, que ao mesmo tempo que nos assusta um pouco, né, mas vai nos deixando mais a par da realidade. Tá ok, gente? Então, passada a questão Nibiru, que para mim está sendo um engodo para tirar a atenção do que realmente está sendo importado, o que está sendo importado, realmente o que importa para nós aqui neste momento, né, gente? Que é o que está acontecendo, ou seja, se Nibiru viesse ou não viesse, o que mais poderíamos fazer além de tentar criar uma egrégora forte o suficiente para criar uma outra realidade onde Nibiru não nos afetaria? Mas vamos pular para o mais prático, tá? Gente, para nós começar a entender aonde começa essa confusão toda, né? A gente vai ter que voltar muito no tempo, antes da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Porque, não, na verdade essa questão dos reptilianos que chegaram aqui, isso seria uma coisa de 6.000 anos atrás. Mas, né, já falamos lá, já fizemos programas aqui sobre Mohenjo-Daro, que daí já entra a minha mitologia hindu, né, dos Vedas, onde tem lá no Bhagavad Gita, que fala das guerras, inclusive foi aonde o Oppenheimer, né, na Segunda Guerra Mundial se inspira para trazer as informações da bomba H, da bomba nuclear, que ele, inclusive, quando eles fazem os testes da bomba nuclear lá, ele faz citações do Bhagavad Gita lá, né, e me tornei a morte, então, qualquer coisa que vai lá, também não é o caso aqui, né. Mas então, vamos partir dali, tá, gente? De um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ó, os Dracos, né, já estão aqui pelo planeta Terra, já estão andando por aí, já há muito tempo, tá? Vamos partir dali por diante. Eu sei que deve ter sido em meado da década de 30 ali, né, onde os Dracos fazem contato com os nazistas e escolhem eles para ser... não sei por que razão, eles devem ter pesquisado alguma coisa, mas enfim, eles escolhem os nazistas lá na década de 30 para ser a ferramenta deles para ajudar eles a dominar o mundo.
Entendeu? Então, eles, não sei quem exatamente eles escolheram para contatar, mas isso chega ao Hitler, né? Enfim, o que acontece é, esses caras deram toda a tecnologia, né? Eles não só mostraram para os nazistas, né, como funcionava a tecnologia deles, como explicaram coisas sobre o universo e coisa e tal, e pelo que é contado ali nesse documentário O Evento, do David Wilcock e do Corey Goode, né, eles deram 3 naves espaciais novinhas em folha para os americanos, para os nazistas. Então, essas naves ali que a gente mostra por aqui, eu acredito que não são essas naves que eles ganharam, porque eu acredito que essa foram a que eles fizeram com a tecnologia deles, pelo simples fato de ter as canhoneiras ali nessas naves aí, né? E os alienígenas logicamente não estavam ainda usando pólvora, utilizando-se de pólvora, né, gente? Eles já dominavam as armas escalares e coisa e tal. Então, mas não quiseram dar pro Hitler, eles deram a tecnologia da antigravidade. Aí então o Hitler fez diversas pesquisas, tem a história lá do Die Glocke, que é o sino, que eles conseguiam fazer com que esse sino girasse em sentido opostos. Dentro do sino tinha um mecanismo onde umas estruturas giravam em sentidos opostos com o mercúrio em alta velocidade, né? E isso geraria uma distorção no espaço-tempo, e com isso eles conseguiam criar a antigravidade, se deslocar entre os universos e inclusive no tempo. Então é coisa doida, parece loucura demais, mas são realidades, ok, gente? Então tá. Então os nazistas, eles tinham, né, em 39, os nazistas já tinham bases na Lua e já tinham bases em Marte, em 39, ok? Então vamos lá. Tem tem uma famosa visão, gente, que é logo depois da Segunda Guerra, parece que em 47, que são os OVNIs sobrevoando o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Pois bem, até há pouco tempo atrás pensava-se que eram OVNIs, alienígenas extraterrestres, né? Nesse documentário do David Wilcock, né, O Evento, o cara lá, ele comenta que, na verdade, quando houve o high jump, nós já falamos do high jump do Almirante Byrd aqui, né, mas superficialmente, é aquela operação que os Estados Unidos mandou, eles falaram que era uma expedição científica, né, só que mandaram esquadras armadas, parece que 5 mil homens ou 15 mil homens, não sei direito o número, mas uma coisa absurda, né, com canhoneira, com não sei o que. Pra quê? Qual é que era o medo deles? Os pinguins, o urso polar, né? Pra todo aquele armamento lá. Eis que eles vão pra essa... E o mais estranho, né? Eles vão pra essa missão de estudos, digamos assim, e voltam com a frota em frangalhos, ou seja, o estrago que os pinguins e os ursos polares fizeram na frota americana, né? Tipo assim, de cortar o navio ao meio e afundar o navio. Ou seja, esses pinguins e esses ursos polares estão com a bola toda, né? Na verdade, o que a gente ficou sabendo, é claro que isso foi uma farsa toda, né? E que na verdade eles foram porque no Paperclip, que é aquele projeto onde a inteligência germânica foi, depois da Segunda Guerra, ela foi jogada metade para os Estados Unidos e outra metade foi lá para os russos, né? Então, dessa metade que foi para os Estados Unidos, os americanos conseguiram arrancar deles que eles tinham essas bases lá na Antártida. E aí começam umas contradições interessantes, por exemplo, o almirante, e aí eu acho que é aquela questão da desinformação, né? Foi colocado um tal de diário do almirante, o Admiral Richard Byrd, da famosa Operação High Jump, né?
E nesse primeiro diário do Almirante Byrd, ele faz uma viagem solitária sobre os polos, na verdade sobre o Polo Sul, e aí ele descobre uma abertura e ele deveria estar sobrevoando o gelo, de repente ele vê que não é gelo, que na verdade tem um monte de bosques, animais, rios, lagos, e aquilo não batia, porque pela quilometragem que ele marcou, ele deveria estar ali no meio do gelo, não tinha condição de ter aquela vegetação toda como ele estava vendo, né? Pois bem, nesse relato dele, ele diz que ele adentra ao planeta Terra e que lá dentro ele é recebido, que o avião dele perde os comandos por causa que duas naves se aproximam dele e dominam o seu avião, ou fazem pousar suavemente, o recebem amavelmente e fazem uma advertência para ele dizendo que as bombas explodidas em Hiroshima e Nagasaki eram um problema muito sério que estavam afetando o povo deles lá dentro, né? E aí tem toda aquela história também das interferências dos discos voadores sobre as bases de Malmstrom, que tem o depoimento em juízo feito pelo Robert Salas, que era o comandante da base de Malmstrom, que fala que os OVNIs chegaram em cima e simplesmente inutilizaram todas as ogivas nucleares dentro dos mísseis, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. E isso não é falado, não é muito, né? Mas enfim, eles inutilizaram. Aí eles, até nos programas abertos, Discovery, coisa e tal, eles dizem que eles deram uma amostra do poder dele, desligando o sistema temporariamente, né, tipo dando um susto nos operadores. Primeiro parece que eles ativam, deixam tudo pronto para disparar as ogivas nucleares, e aí quando o pessoal fica tudo desesperado, parece que tudo se desliga, tudo se apaga, foi só um susto, e isso é o que eles relatam, mas na verdade não foi só essa questão do sistema. Na verdade o que eles não falam é que todo o sistema dos mísseis nucleares, as ogivas propriamente ditas, foram inutilizadas. Os próprios mísseis, depois desse ataque que os OVNIs fizeram, um ataque eletromagnético, não precisaram jogar bomba nem arma nada, eles botaram uma tecnologia lá que simplesmente fundiu as ogivas nucleares dentro dos mísseis, e esses não seriam nem mais capazes de voar em linha reta, tá, gente? Então é muita informação nisso tudo, né? Então nessa questão do high jump lá, segundo aquela versão primeira do diário, o almirante Richard Byrd entra lá, recebe essa notificação do problema da questão nuclear, e ele deveria voltar dizendo que eles propunham um acordo para que houvesse uma troca de tecnologia e para que as pessoas aqui na Terra se entendessem, né, e parassem de brigar e tal, e que eles ajudariam nós com tecnologia e tal já naquela época. Bom, aí depois tem essa questão da operação High Jump, né, que também dizem que foi comandada pelo almirante Richard Byrd, justamente porque ele conhecia o caminho, porque ele já tinha ido naquela missão solitária, e parece que essa missão solitária do almirante Byrd foi antes da Segunda Guerra Mundial, e esse episódio do High Jump foi depois, foi em 47, foi depois inclusive do Paperclip. Aliás, os americanos só foram lá porque justamente no Paperclip eles tiveram informação da inteligência nazista de que havia essas bases lá, entendeu? Então assim, aquelas bases, segundo essa nova versão da história que apareceu agora nesse documentário O Evento, na verdade não tem nenhuma raça pura ariana lá, eram bases militares germânicas, nazistas, que estavam lá no Polo Norte. No Polo Sul, me perdoem, ok? Então já fica aquela história da raça ariana, não sei o que, pô, já fica, parece um negócio meio de desinformação, né? Desculpa, da raça ariana dos nórdicos, que teriam recebido o almirante Richard Byrd de uma forma amável, eles se diziam os guardiões do planeta, ou seja, pô, bagunçou um pouco essa história, né, cara? O que tá falando a verdade? É o primeiro relatório do Admiral Richard Byrd ou é o segundo, que é esse que apareceu agora? Começo a achar que aquele relatório primordial lá, que seria o diário do Richard Byrd, está me parecendo mais em desinformação agora. Mais ou menos que nem o Zachariah Sitchin, né? A gente começa a ler, se entusiasma, uma coisa e tal, depois passa um tempo e descobre que era desinformação, um desinformador, ok? Então, e o que acontece agora? E onde é que está a relação com que eu falei com os OVNIs que voaram no Capitólio? É que é o seguinte,
Pelo que consta agora nessa nova versão, essa operação High Jump, eles foram lá para atacar essas bases. E quando eles foram atacar as bases, os nazistas levam os seus discos voadores. Primeiro, eles destroem essa frota americana que foi lá para atacar as bases. E depois eles sobrevoam o Capitólio para pressionar, olha que interessante, para pressionar o governo americano a inserir os membros do Paperclip para eles começarem a mandar, aliás, dentro do governo. Então, gente, ali está se estabelecendo o Quarto Reich. Ok? Ali os nazistas começam de novo a tomar conta do negócio e são eles que dominam até hoje. E é isso que é difícil pra gente entender. A gente acha que o nazismo terminou na Segunda Guerra. Não, gente, estamos vivendo o Quarto Reich disfarçado. E tanto que a NASA é uma coisa que vem dos nazi. Entendeu? Então a NASA, a CIA, quando começa o Majestic 12 e quando os alemães fazem esse sobrevoo com o que a gente achava que eram OVNIs extraterrestres e não, hoje a gente sabe que eram as naves do Hitler, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eles forçam ali os americanos, né? E não só os americanos, como também os russos. Então todo aquele pessoal do Paperclip, que eram os nazistas, que tinham vindo para os Estados Unidos e para a União Soviética, eles começam a ter cargos de poder, eles começam a mandar dentro desses países. E o mais interessante é que eles começam a mandar de forma secreta acima dos governos. Então eles têm digamos assim, um verdadeiro atestado de salvo-conduta que eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles não precisam prestar esclarecimento para ninguém, porque eles não aparecem. Então ali começou o comando oculto. Então eles começam a se associar ali com empresários, com o sistema, principalmente a indústria armamentista, né? E aí então é essa miscelânea que a gente está vendo até agora, de promover guerra, de promover não sei o que. E eles mandam e desmandam no planeta, fazem e desfazem o que eles querem. A gente acha que tem nacionalidade que tem fronteiras, que tem política, que tem questões geopolítica. É tudo um teatrinho para nós achar que enquanto a gente tem que resolver os problemas aqui internos, e é Bolsonaro, ou é Haddad, ou não sei o que, não sei o que. E na verdade isso tudo é um grande imbróglio para nos manter, né, ocupado. Por isso que tem o título do Bolsonaro junto aqui com essa miscelânea toda. Porque o pessoal agora o Brasil agora é um cara que vai botar os corruptos na cadeia, tudo, e é o que a gente realmente espera, e né, o desespero da gente é tanto que é claro que a gente quer isso, né? Mas como eu já coloquei aqui no nosso programa, já coloquei as imagens da reunião que o Bolsonaro fez com uma menina que era uma integrante lá dos grupos Rockefeller, tu entende? Ou seja, quem é que está por trás dessa coisa toda? Então vocês acham que a essas alturas do campeonato alguém seria colocado na presidência de um país como o Brasil, um país quase continental, né, o tamanho, abrange quase o continente inteiro, a quantidade de riqueza do nosso solo, a questão da nossa água, então ninguém aí fora tá louco para ganhar o nosso território aqui. Entendeu? E sempre foi muito... Então vocês acham que nesse sistema, nesse emaranhado global todo, nós teríamos que entrar na questão de não só de geopolítica, mas de exopolítica para entender isso, né? Não seria colocado na presidência do nosso país, principalmente nessa altura do jogo, alguém que não estivesse de acordo com os planos deles lá, os planos da nova ordem mundial. Entendeu? Então, a não ser que caia uma bomba na cabeça desse cara e ele resolva chutar o balde e lutar contra os dominantes todos, né? O que eu acho muito pouco provável, porque ele parece que já recebeu o apoio dos caras e agora eu quero ver ele chutar o balde e ir na direção contrária, mas enfim. Enfim, né, pessoal? Então quando vocês virem uma notícia que nem essa de hoje, que os políticos aumentam de novo o salário deles, para os ministros, né, de 33 para 39, pô, 6 mil reais de aumento para os caras, enquanto o nosso salário mínimo não chega ali a R$1.000. Então é para irritar a gente, né? É para ver que já tem gente morrendo na fila
do INSS ali por falta de medicamento, por falta de médico, por falta de não sei o que. Agora, pro salário deles, o dinheiro não vai causar impacto aos cofres. Ou seja, não precisa ser muito inteligente para descobrir que eles fazem de propósito, que é para ferrar, que é para irritar. Porque enquanto a gente estiver brabo, irritado aqui, né, brigando com um político, não sei o que, a gente não enxerga a coisa como um todo. E é esse o grande objetivo deles. Então, antes de nós discutirmos política, Bolsonaro, PT, não sei o que, a gente tem que entender exopolítica. A gente tem que entender essa história, como começou na Segunda Guerra Mundial lá atrás, como se envolveram os extraterrestres, quem são essas raças que dominam o planeta. Daí tu começa a entender a política. Porque tentar entender a política, o sistema atual, a conjuntura atual econômica, política, social, sem botar a questão OVNI, extraterrestre, né, na jogada, gente, não tem como. Não tem como. Então, nós estamos falando de coisa séria, de política, o cara vem me falar em ET. Esse é o grande problema. As pessoas só vão conseguir entender uma coisa quando entenderem a outra, que é muito mais complexa. Por causa que sem entender a questão OVNI, a questão ET, a questão como vieram e começou a história da dominação do nosso planeta, tu não consegue entender o que acontece aqui ao teu redor. Não tem como, porque está tudo conectado, porque uma coisa, ela é resultado de outra que vem dali. Né? A violência, essa ignorância exacerbada na cabeça das pessoas, a falta de interesse por coisa mais profunda, né? Essa superficialidade de tudo que as pessoas têm, tudo é muito superficial. Né? Tu não consegue analisar um texto de forma mais profunda, tu não consegue... Enfim, gente, é decepcionante essa parte aí. Por isso que é difícil, a gente tem que começar a linkar tudo isso. E, de novo, enquanto as pessoas não começarem a estudar a coisa na raiz dela, que é a questão UFO, é a questão OVNI, aí tu vai entender a questão exopolítica e tu começa a ter o entendimento da questão política, da questão geopolítica entre as nações. A gente começa a enxergar o teatrinho que é feito, que enquanto a gente pensa que na verdade tem gente guerreando-se, e eles estão tudo comunados, gente, tudo comunado ali por baixo dos panos, né? Eles são tudo amiguinhos, se protegendo e coisa e tal, e aqui nós acreditando no teatrinho deles e pagando pato, pagando preço. Então é isso aí, ok, gente? Voltando lá para a questão, né? Então, os alemães, gente, em 39 já tinham bases na Lua, já tinham bases em Marte e tal. Eu acredito que houve interferência, né? Que os Foo Fighters da Segunda Guerra foram justamente raças amigas da humanidade que se envolveram nessa guerra para que o Hitler, já que estava dominando através dos Dracos, né, essa tecnologia superior, e a intenção dos Dracos era que o Hitler dominasse o mundo para eles. Então o Hitler achava que ele ia ser o dono do mundo. Ele era apenas uma marionete. Quem estava mandando na coisa toda eram os Dracos que estavam manipulando o Hitler. Ele era uma marionete. E todos os nazistas abaixo dele da mesma forma, né? O que eles fizeram o Hitler acreditar? Que a raça ariana era a raça escolhida, era a raça pura, que era a raça que ia mandar no mundo. Mas na verdade, o que o Hitler não sabia é que aquela pureza da raça ariana era a raça ideal de escravo para os Dracos. Agora tu imagina uma coisa assim, ó. Tu é um criador de peixe para tua alimentação. E tu vai lá e tu dá ração pro peixe. O peixe bom para tu comer, vão colocar lá é a carpa. Aí tem um outro peixe que é um venenoso, não sei nem se é venenoso, um baiacuma. Vamos colocar um peixe que não te interessa lá. Tá? Tu não pode comer, mas esse peixe ocupa espaço, esse peixe come os filhotes das tuas carpas, esse peixe come a ração que seria destinada às tuas carpas. O que tu faz? Tu quer só as carpas, tu não quer o outro peixe que não te interessa. Então tu quer a purificação da raça ariana. Tu quer só os peixes bons que interessam. Então o pessoal estava achando que os arianos eram para dominar o mundo. Não, gente. Aquela doideira toda da ideia hegemônica e demoníaca do Hitler, na verdade era uma raça ideal de escravos para os Dracos, cara. Olha só que loucura, velho. Sabe? E aí vem os neonazistas. Tu vê aonde vai a ignorância das pessoas?
Se os neonazistas soubessem no discurso que eles estão fazendo ali, de ódio e coisa e tal, se eles soubessem que eles estão sendo escolhidos como os escravos exemplares, sabe aquele boi do teu gado que tu leva pra exposição porque ele é o teu touro premiado? É isso, gente! A raça ariana do Hitler era isso, era o boi premiado, sabe, que ele passa a vida inteira sendo escovado, não sei o que, para ficar um reprodutor enorme, mas quando ele estiver lá com seus 500 quilos, ele vai pra faca, meu querido. Esse é o destino do belo boi exemplar que ganhou todos os prêmios na Expo Inter. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então essa história da raça ariana era mais ou menos isso. Ok? É claro que não deixaram que isso fosse... que isso acontecesse. Então, na minha modesta opinião, os Foo Fighters da Segunda Guerra foram raças amigas, né, que querem ajudar a humanidade a se desenvolver de uma forma honesta, justa, né, que é um direito nosso, e impediu que esse programa, né, que essa agenda diabólica dos Dracos através do Hitler como ferramenta se concretizasse, acontecesse. Né? Então essa foi a derrocada dos alemães. Então, né, rola essa parada, todos os alemães perdem a guerra, mas eles têm as bases deles intocáveis escondidas lá na Antártida, Polo Sul. Através do paperclip, né, os americanos pressionam, descobrem aquela base, fazem a operação High Jump para ir lá e destruir aquelas bases, só que a coisa dá uma reversão nesse momento. Porque além dos discos voadores atacarem a toda a frota e dizimarem a frota americana, eles vão lá e fazem um sobrevoo em cima do Capitólio e dizem, vocês podiam ter nos deixado em paz. Agora, vocês foram lá mexer com nós, então agora nós vamos comandar o negócio e vocês vão colocar o pessoal que está aí como prisioneiro de guerra de vocês, que é o pessoal do paperclip, né? E eles vão começar a comandar a bagunça toda. Então, quando acontece lá o mandato do presidente Truman, que ele pega o secretário americano James Forrestal e eles começam a estudar, né, tipo o próprio acidente de Roosevelt, que quando aconteceu eles não tinham um protocolo ainda, eles não tinham uma maneira de como lidar com aquilo. Tanto é que houve aquela declaração desastrosa no sentido de que como eles queriam guardar esse segredo para usar a tecnologia de forma bélica para que eles tivessem a supremacia mundial, né, esse segredo não podia ser colocado, exposto para as pessoas, né? Essa é a ideia militar que eles usam até hoje. Mas como não se tinha ainda um protocolo, né, porque isso não era uma coisa corriqueira que acontecia, começou a acontecer a partir dali, né, com mais frequência, pelo menos que a gente sabe. Então o próprio acidente de Roosevelt, ele foi o porta-voz do exército daquela localidade vai ao ar, numa rádio oficial, faz uma declaração oficial na rádio dizendo: os Estados Unidos está em posse de um disco voador alienígena e paraná. A galera fica toda assim. Aí no outro dia já vem, né, aquela famosa foto do Jesse Marcel com aquele balão meteorológico, aquela cara de panaca que ele faz assim, porque ele tá puto contrariado, porque ele sabe que é uma mentira que está sendo colocado para a humanidade. E o neto desse Jesse Marcel tem um vídeo que ele fala sobre isso, sobre a indignação do seu avô em ter que participar dessa mentira nojenta. Mas enfim, tá lá a foto clássica, né, do Jesse Marcel olhando aquela cara de tacho, sem chimia de uva dentro, com aquele balão meteorológico, assim, né? E o mais interessante é que tem um cara junto com nessa foto famosa, com o Jesse Marcel está abaixado e tem um cara de pé, agachado e com um papel na mão. E quando eles colocam um close com essa tecnologia que nós temos hoje, né, com tal, o pessoal conseguiu colocar um close e conseguiu ver o que estava escrito naquele papel na mão daquele cara que na verdade era quem estava instruindo o Jesse Marcel no que ele deveria falar naquela entrevista onde aparece a foto com o tal do balão meteorológico, onde ele dizia: não foi nenhum disco voador, o que nós encontramos foram os restos deste balão meteorológico, e que não tem nada a ver com o verdadeiro material que foi encontrado lá nas terras do fazendeiro lá. Outra coisa, é outro detalhe, tá? Mas então a coisa vem de lá, né? Então, como houve essa declaração desastrosa, né, do ponto de vista de quem quer guardar um segredo, o que acontece?
o Truman dizendo, cara, isso não pode mais acontecer, nós temos que organizar isso aí. Então ele chama o James Forrestal cria os 12 Majestosos, que é um grupo que a princípio eles deveriam lidar com esse assunto OVNI, né? Então em todas as instâncias, né? Pesquisar, saber o que é, relações públicas, como divulgar para as pessoas, tudo que envolve o assunto OVNI. O James Forrestal e mais alguns ali dentro, parece, queriam que isso fosse divulgado ao mundo. Os militares e os banqueiros, né, o pessoal mais que viu a possibilidade de poderio econômico e bélico em cima daquela tecnologia que poderia ser vinda dessas naves extraterrestres, já acharam que não, que isso deveria ser mantido em segredo por esses motivos que eu acabei de citar agora, né? Motivos bélicos, econômicos, enfim, de poderio político em relação ao mundo. Então, o que eles fazem? Eles matam, resumindo a história, eles matam o James Forrestal e tiram ele da jogada. Só que antes disso, antes de morrer, James Forrestal teve contato com quem? Com quem que ele falou sobre isso? Com o John Kennedy. Então o Kennedy, antes de ser presidente, ele sabia de toda aquela história lá. Então ele ficou sabendo das bases nazistas que já tinham na Lua e coisa e tal, e por isso que ele começou a dizer que o homem tinha que ir pra Lua, aqui pra Lua. O que ele queria era chegar lá e dizer... Porque se o Kennedy leva os Estados Unidos à Lua e traz as imagens reais das bases nazistas que lá já existiam, a verdade é exposta. A tecnologia OVNI, a questão, a nossa questão de cidadãos cósmicos em relação ao universo seria revelada. Foi por isso que o John Kennedy morreu. Então o verdadeiro motivo do assassinato do Kennedy é por causa que o Kennedy ia revelar o segredo dos ETs. E tem mais coisa, olha como é que a CIA faz a coisa toda, né? Então nós já temos vários documentários mostrando que quando o Kennedy estava indo cá, eles estavam entrando naquela rua, naquele famoso dia fatídico, né? 29 de agosto, se não me engano, enfim. Eu já fiz o programa, já dei a data precisa aqui. Mas parece que foi 29 de agosto de 63, se não me engano. Posso estar enganado, gente. Mas o carro está vindo, eles dizem que o tal do atirador, que era o Lee Oswald, estava aqui, atirando daqui. No entanto, o Kennedy está aqui, o impacto é para trás, então o tiro veio desse ponto aqui. A outra coisa é aquela questão da bala que entra no ombro, sai na coxa, entra nas costas do cara que está na frente, sai no ombro. Ou seja, a bala ela tinha que ter feito... Impossível, gente, impossível. Então, eles não conseguiram explicar, né, como um atirador só teria feito aquilo, tudo. O próprio ponto aonde eles disseram que o Lee Oswald atirou, seria, para qualquer atirador experiente, seria o ponto pior, porque ele perdeu o melhor ponto da onde ele já tinha passado, não fazia sentido, ou seja, um monte de explicação estapafúrdia, né, uma grande mentira. E jogaram lá o tadinho do Lee Oswald, né, como o grande assassino do John Kennedy. Pois bem, sobre esse Lee Oswald, nós temos 2 documentários, né, que falam sobre essa história toda. Um deles, né, fala sobre, coloca no documentário de uma forma bem evidente, né, o irmão e a mãe do Lee Oswald, coisa que no outro documentário não é falado sobre a mãe, ela é citada superficialmente. Né, e falam, na verdade, que ela teria uma relação meio ruim com o filho, porque o filho seria meio fora da bola e tal. No outro documentário é bem diferente. A mãe defende o filho até o último segundo e diz que ele sabia de uma coisa muito grande, por isso que ele foi assassinado. Então assim, ó, gente, o John Kennedy, o que as pessoas dizem que ele ia revelar o segredo e que por isso que ele foi assassinado, ele tinha entrado em contato com um russo que queria fazer a mesma coisa na União Soviética e estava acontecendo, desculpa, na Rússia, estava acontecendo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, ou seja, algumas pessoas querendo falar para o mundo a realidade OVNI e os outros querendo esconder pelas mesmas razões que os americanos estavam querendo esconder. Então esse cara, esse dissidente, digamos, do lado do bem, os chapéus brancos, como eles próprios falam, né? E o John Kennedy, que a gente pode colocar como um dissidente também, como um chapéu branco, porque ele queria falar a verdade para a humanidade, eles se juntam e eles iam dar a notícia junta. Quando a CIA fica sabendo disso, antes que isso pudesse acontecer, eles silenciaram o John Kennedy. E eu não sei na União Soviética como eles não chegaram a matar o outro cara, mas ele também foi destituído do seu cargo, foi desacreditado, ou seja,
Muitas coisas ruins aconteceram com ele. E o próprio assassinato do Kennedy nos Estados Unidos em 63 já deram uma dica para ele, ó, tu quer o mesmo fim? Então larga dessa história. Ou seja, ali abafou-se qualquer possibilidade da revelação OVNI. Ok, gente? Então assim, ó, esse Lee Oswald, ele tinha recém vindo da União Soviética, da Rússia. Tanto que estavam dizendo que talvez ele seria um espião duplo, coisa e tal. Vendo a coisa diante dessas novas perspectivas, o que eu estou começando a acreditar? Que na verdade o John Lee era um John Lee. O Lee Oswald era um aliado do Kennedy. Esse Lee Oswald, ele devia ser uma peça importantíssima. E eu acho que ele deve estar sendo tão injustiçado, né? Nessa história toda, talvez tanto quanto o próprio Judas na história de Jesus Cristo. Para quem estudou a história de verdade sabe o que eu estou falando, né? Colocaram Judas como grande traidor de Jesus e não foi bem isso. E da mesma forma estão colocando o Oswald Lee como o cara que matou o John Kennedy, e tudo está começando a me levar a crer que o Lee Oswald na verdade era um grande aliado do John Kennedy, e que esse Lee Oswald estava junto no plano de revelação do assunto OVNI. Por isso que ele foi assassinado também, né? E levou a culpa de que ele teria matado o próprio Kennedy. Então olha como foi no plano dos caras da CIA, né? Temos que nos livrar do Kennedy e do Lee Oswald. Ótimo, vamos matar o Kennedy e vamos botar a culpa no Lee Oswald e se livrarmos nos dois numa tacada só. E foram isso que eles tentaram fazer. E essa mentira colou por muitos anos. Agora a gente começa a ver a verdade toda aparecendo. Ok, gente? Então, esse é o problema. Pessoal, tem muita coisa que eu quero falar ainda, muitos links, né? E eu vou fazer só mais umzinho aqui agora para juntar essa questão toda e depois eu vou encerrar. Mas futuramente vai dar muito pano para manga esse documentário, O Evento, tá? Em cima do que a gente está falando. Pessoal, apareceu o Oumuamua há pouco tempo atrás. O que é o Oumuamua? É um cometa, né, num formato de um charuto, totalmente estranho, totalmente atípico, né? Todos os cientistas dizem não, uma formação dessa forma e que não tem uma órbita, parece que o cara se movimenta por conta própria, bom, enfim. Claro, gente. De novo, não sou dono da verdade, posso estar enganado, mas qual é a minha ótica, o que eu percebi disso aí tudo? Eu coloquei, logo que apareceu o Oumuamua, eu fiz aqui um programa mostrando uma foto que foi tirada numa dessas bases da Lua, inclusive falei daquela moça, aquela alienígena que foi encontrada lá na Lua, né? Então tinha lá estacionado uma nave que era muito semelhante ao Oumuamua. Eu até fiz uma brincadeira, será que o Oumuamua que apareceu agora perto da Terra e coisa e tal, é aquela nave que estava estacionada na Lua? Aí nós teríamos que ter uma foto atual da Lua daquela posição e ver se o objeto está lá ou não. Se não tiver lá o objeto, é o próprio que estava lá estacionado. Mas se tiver lá o objeto, então a gente brincando, né? A gente pode dizer, não, então é um veículo da mesma montadora, porque é o mesmo formato, é mesmo semelhante, muito semelhante, né? Enfim, o que eu descobri, olha que interessante agora nesse programa O Evento, do David Wilcock com o Corey Goode, né? Que quando no projeto Paperclip a inteligência germânica nazista veio para os Estados Unidos e começou a ensinar, né, os projetos, que na verdade rolou uma associação de, não, nós temos a tecnologia, vocês têm o poder porque vocês ganharam dos nazistas, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar e vamos mandar no mundo. E foi isso que aconteceu, literalmente foi isso que aconteceu. Tá? Então quando eles começaram a se juntar e então os nazistas começaram a trabalhar junto com os americanos e aí estabelece-se o Quarto Reich, né? Só que de uma forma oculta, claro, ninguém imagina que o nazismo está totalmente ativo querendo dominar o mundo aí, que é a nova ordem mundial e tal, né? A gente não consegue fazer essa associação, mas é o que está acontecendo. Pois bem, quando os americanos começam a receber as informações de toda a tecnologia que os germânicos tinham, que os nazistas tinham, né, eles percebem que com a antigravidade eles tinham que fazer naves para testar essa antigravidade. Como eles já tinham os submarinos, olha que interessante isso, gente.
submarino. Então ele já é vedado, né? Ele já tem uma tripulação psicologicamente adaptada àquela situação de confinamento em espaços pequenos por longos períodos. Eles têm aquela questão da capacidade de autossustentação dentro do navio, ou seja, eles têm alimentação para ficar um tempão lá embaixo d'água, coisa tal. Ou seja, as mesmas coisas que eles precisariam no espaço. Então o que eles fizeram para testar os primeiros sistemas antigravitacionais? Eles não fizeram discos voadores a princípio, como os nazistas fizeram lá. Eles usaram os submarinos que eles já tinham, por todas essas coisas que já ajudavam no processo, né? Já tinham isso feito. Para que eles já tinham uma população treinada, como eu mencionei agora? Então para que ficar criando uma coisa nova? Botaram um sistema antigravitacional no submarino, né, e lançaram essas naves. Por isso a gente começou a ver naves em formas de charuto. São os submarinos, né? Então, o que eu junto de tudo isso? O Oumuamua, que apareceu há pouco tempo aí atrás, é uma nave nossa, americana, provavelmente americana. E essa questão dessa rocha, dessa camada de rocha que parece ter por cima desse submarino é justamente para disfarçar. Aí eu pergunto, se essa camada de rocha não tá lá o nosso nióbio brasileiro, que estava sendo roubado desde a época de 64, golpe de 64, já falamos, né? Que talvez o pessoal nem imaginava que o verdadeiro motivo dos interesses dos americanos aqui no Brasil, já em manipular todo o golpe de 64 através da CIA, e o diplomata lá, o Lincoln Gordon, que estava aqui, né? Então vejam bem, gente, que eu acho que era o nióbio que eles estavam interessados naquela época lá, para fazer esse tipo de projeto aí. Então vai saber, né, pra mim, na minha modesta opinião, o Oumuamua é uma dessas naves que começaram a ser feitas a partir dos submarinos americanos, por isso o formatinho de charuto compridinho lá. E essa questão dessa camada de rocha que tem por cima é justamente, porque uma rocha resistente, né, para resistir agora a redundância, né, mas para permitir essas viagens intergalácticas, né, os raios cósmicos e todas as armadilhas do universo que estão aí por fora, né? Então vai saber se não é o nosso nióbio brasileiro que está revestindo essa nave Oumuamua. Então, gente, os submarinos, outra coisa assim que o pessoal fala ali é que tu poderia simplesmente ir aumentando as seções dele, sem destruir. Tu pode, por exemplo, tu tira a fuselagem do bico aqui e tu adiciona seções, que é o que eles fazem no sistema normal de submarino para o oceano. Então eles estão fazendo as mesmas coisas para o espaço. Então essas naves poderiam ter mais de 1 quilômetro de distância e ela poderia ir aumentando conforme a sua necessidade, simplesmente adicionando seções. Entendeu, gente? Então olha onde vai a coisa, né? Links Nibiru, Bolsonaro. Parece coisa muito desconecta, mas, gente, devagarinho a gente vai percebendo que está tudo mais ligado do que a gente imagina. E para a gente conseguir sair dessa situação, sair dessa Matrix, a gente vai ter que entender esse todo. Então a gente vai ter que pesquisar os ETs, vai ter que pesquisar os nossos irmãos cósmicos, vamos ter que pesquisar essa tecnologia que vem de fora, esse é o grande motivo deles nos escravizarem. É dessa forma que eles nos escravizam. No momento que nós descobrirmos as energias livres, e tá aí o Tesla, o Cash e tantos outros que lutaram tanto para que a gente chegue nesse ponto, né? Aí a gente vai conseguir fugir dessa Matrix. Então a gente ficar discutindo política, Bolsonaro, o aumento do salário dos ministros, né, o Nibiru tá vindo ou não, vai bagunçar ou não vai, gente, na verdade são coisinhas para distrair. A gente tem que botar o foco nessas outras questões mais importantes, né, que vão trazer o entendimento de todo o resto. Então eu conto, pessoal, com a colaboração de vocês, né, trazendo mais perguntas para que a gente fale mais sobre isso, que a gente faça outros links para que esse entendimento fique cada vez mais possível, né, mais evidente, mais presente em nossas vidas e nossa busca pela verdade. Gente, muito obrigado pela atenção, um grande beijo no coração de todos, valeu!